Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade de Deus para minha alma e abençoa a Mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, volume 4, trecho 12. Por quantas vezes se dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes Jesus lhe dá o mérito como se realmente morresse. Encontrando-me toda oprimida e aflita, ao vir o meu adorável Jesus, disse-me: minha filha, por que te submergiste toda na tua aflição? E eu, ó meu amado, como não devo estar aflita, se ainda não me queres levar contigo e me deixa mais tempo sobre esta terra? Então, Luísa, ela sentia muito desejo de ir logo para o céu, porque ela ainda estava no começo da formação, ela ainda não compreendia a missão dela, ela não tinha a noção, da grandeza, do que Deus estava realizando na alma dela, E essa aflição que ela estava poderia até ser alguma permissão de Deus, para uma purificação dela, mas ela não compreendia e ela queria morrer, queria ir logo para o céu. E Jesus disse: não quero que você respire este ar triste, porque tudo o que coloquei dentro e fora de você, tudo é santo. Então é verdade que se aproxima de você alguma coisa ou pessoa que não é reta e santa, você sente incômodo, advertindo imediatamente a peste do que não é santo. Então, o mesmo que estava acontecendo com a Luísa, acontece com todos e que começam a compreender o que é essa vida divina, que quem vive na divina vontade não respira mais esse ar triste do mundo, não se entristece com as coisas que vêm acontecendo por pena de pessoas, porque sabe que é a permissão de Deus para a purificação daquela alma, da mesma forma que Ele estava purificando a alma da Luísa, Ele purifica a alma de cada criatura, E a diferença é que quando a alma vive na divina vontade, ela tem consciência disso. E isso facilita, então não há tristeza. E quando não se tem esse conhecimento da vontade divina, a pessoa não tem a consciência de que esse sofrimento é uma purificação da alma, então ela fica aflita, ela fica triste, ela fica preocupada, ela tem medo, Então Jesus estava explicando para ela, porque ela estava ainda no começo, E Jesus explicando para ela, explica para nós também, para todos nós que estamos buscando viver essa santidade divina, que não é para nós ficarmos respirando ar triste nenhum, porque tudo que Ele colocou dentro e fora da alma que vive na divina vontade, que está vivendo, busca essa santidade, é tudo santo. E Ele diz, e é tão verdade, que se aproxima de mim, por exemplo, se eu
eu sinto isso, né, muito forte, né, e acredito que todos que estão meditando esse livro, né, em qualquer volume que esteja, em qualquer parte que esteja, há quanto tempo quer que esteja, né, nessa caminhada, nessa formação, vai sentir com uma pessoa que se aproxima falando de devoção, por exemplo, de coisas assim muito que fica rezando dia e noite, que fica adorando dia e noite, que fica, por exemplo, meu filho, né? Ele está acompanhando o Instituto Hesed, né? Com tudo aquilo que eles fazem lá, que não é ruim, né? Não é uma coisa ruim, é uma santidade que eles estão buscando ali. Mas não é mais o que eu busco, entendeu? Então, eu sinto incômodo, né? Eu fico incomodada com aquilo. Hoje mesmo meu filho falou que estava assistindo lá o programa do Hesed, que o Hesed falou que tinha que tirar livros contaminados de dentro da casa, né? Porque a sogra dele está lá com um problema espiritual. Então, não tem conhecimento de que qualquer tipo de sofrimento, até esse espiritual, assim, essa perturbação espiritual. Nós meditamos esses dias sobre a peleja com o demônio, né? Que a Luísa, ela ficou mais de um ano sendo incomodada, torturada, espancada, né? Todo tipo de tentação do demônio ela passou, né? E nem por isso ela mais para frente vai acontecer isso com ela, né? Agora aqui no começo não, mas ela não deixou de viver na divina vontade por causa disso. Ela não desistiu da santidade divina por causa disso, né? Essa é a diferença, porque tem uma compreensão além, né? Não dá nem para explicar, é muita diferença, é só quem vive mesmo que consegue explicar, porque eu já estive do outro lado, eu já acompanhava, né, o Instituto Hesed, e eu ficava ajoelhada diante do Santíssimo. Não que isso seja uma coisa ruim, mas é que hoje eu sei que Jesus está dentro de mim. Eu não preciso ficar todo dia naquele mesmo horário na frente da televisão buscando Jesus, buscando cura, nem milagre, nem nada, porque Ele está comigo 24 horas por dia, todos os dias, dentro de mim, falando comigo, me ensinando, me mostrando, me corrigindo, me purificando. Então, é muito diferente, né? E então, esse incômodo, né, que a Luísa estava sentindo era essa transformação, né? Ela já estava vivendo na santidade divina, só que ela ainda não sabia, ela não compreendia, né? Aí Jesus fala: agora, por que queres assombrar com esse ar de tristeza o que eu pus dentro de ti, né? Ele coloca tanta graça, tanto bem, né? Tanta luz dentro da alma, né? E era o próprio Jesus que estava fazendo isso com ela, né? Sendo que nós agora temos o livro do céu, que é a palavra, então é Jesus também, né? Mas não é sensivelmente Jesus, né? Na minha frente aqui, me ensinando como ele ensinava ela, né? E aí, mesmo assim, o efeito é o mesmo. Porque nós temos uma pessoa, né? Que é a Aline, a coordenadora dessa missão, assim, que tenha o dom da ciência infusa, que compreende melhor e nos explica, nos ensina, nos corrige, nos exorta. Ela é o próprio Jesus ali, sensivelmente e visivelmente, né, para nós. Né? A Luísa tinha o próprio Jesus, mas nós temos a Aline, Jesus na Aline, né, que faz esse trabalho conosco, né, e não quer que nós ficamos com ar de tristeza. Não quer que eu fique triste, né? Nem aflita, né? Porque onde ele habita é a paz, porque ele é a paz, né? E Jesus diz: no entanto, deve saber que cada vez que te dispõe a fazer o sacrifício da morte, né? Morte da vontade humana, né?
outras tantas vezes te dou o mérito, como se realmente morresses. E isso deve ser de grande consolação para ti, muito mais porque te conformas principalmente a mim, porque minha vida foi um contínuo morrer. Então, Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele tinha a vontade divina e a vontade humana também, né? Ele era humano e divino. Então, ele tinha que morrer constantemente para a vida, para a vontade humana. Ele tinha que fazer isso, né? Então, é o que ele está ensinando a Luísa. E está dizendo que que se a alma dispõe a fazer o sacrifício dessa morte, né, de morrer todos os dias, todo o tempo, para a vontade humana, ele vai, quantas vezes eu fizer isso, eu morrer para a vontade humana, tantas vezes ele vai me dar um mérito como se eu realmente morresse, né? E isso é de grande consolação para mim, me consola porque eu vou receber o mesmo mérito que Jesus, né? Porque a vida dele foi um contínuo morrer. E a Luísa responde para Jesus: Ah, Senhor, não me parece que a morte seja um sacrifício, mas sim sacrifício me parece a vida. E querendo dizer mais, desapareceu. Então Jesus, ele se retirou, porque a Luísa não compreendeu o que ele disse, né? Ela ainda estava, ela era muito jovem, né? E cabeça de jovem é mais difícil, né, para compreender essas partes, a parte espiritual, eu acredito, porque ela tem outros pensamentos, né? E a Luísa, ela não compreendeu que era para ela ficar, né, sentir consolação, sentir paz, né, de saber que ela estava vivendo a vida de Jesus, né, que era um contínuo morrer, né, ele morria o tempo todo para os desejos humanos, né, ele sofria tentações, né, como qualquer pessoa, mas ele vencia porque a vontade divina era maior nele, né, do que a vontade humana. Então, ele viveu em tudo como uma pessoa humana, exceto no pecado. Então, se é tudo, ele tinha também a vontade humana dele, que queria muitas vezes, né, se manifestar, mas ele morria para isso, né? E como que isso acontece? Né? Um exemplo prático. Por exemplo, um exemplo que eu tenho dado, que é uma coisa assim que está acontecendo, né, neste tempo comigo, né, com relação à vontade humana, a minha vontade humana de querer uma casa, porque eu coloquei minha casa à venda e já vi uma casa que eu gostei, numa outra cidade, né? Então, eu quero ficar pensando em ter aquela casa, mas eu tenho que morrer para a minha vontade humana de querer de querer pensar, de querer planejar, de querer alguma coisa relacionada a essa casa. Por quê? Porque a vontade de Deus pode não ser essa. A vontade de Deus pode ser que seja uma outra casa. Pode ser que não vá para outra cidade. Pode ser que eu não venda a minha, Ele não quer que eu venda a minha casa. Então, é na vontade dele que eu tenho que esperar, né, o que vai acontecer e aceitar aquilo que acontecer, porque é a vontade divina e é o melhor para mim. Porque, de repente, se eu vou para aquela casa, eu vou fazer a minha própria vontade e não é a vontade de Deus. Então eu vou ser infeliz naquela casa, vai dar tudo errado, né? E com o tempo eu vou perceber que eu fiz uma coisa contrária à vontade de Deus e por isso eu não sou feliz, né? Não vou ser feliz naquela casa. Então, por quê? Porque ele sabia disso, mas eu não sabia. Então, naquela casa que ele tinha escolhido para mim, que eu não fui porque eu quis fazer a minha própria vontade, aquela casa sim daria tudo certo. Eu seria feliz ali, entre aspas, né? Porque quem vive na divina vontade está feliz em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Tem que ficar feliz até embaixo da ponte, né? Porque
a nossa felicidade é a divina vontade, é Jesus, né? Mas é só para dar um exemplo, né? Já que eu estou vivendo essa situação, né? Para poder exemplificar, né? E fazer esse sacrifício da morte de fazer a minha vontade é difícil, né? Cada vez que vem esse pensamento, eu tenho que falar, fica quieta, vontade humana, né? Fica quieta aí, não me perturba, porque eu só quero fazer o que é a vontade de Deus. Então, e Jesus fazia isso o tempo todo, né? Com as coisas do mundo, né? Porque ele estava em constante contato com pessoas, né? Estava sempre rodeado de pessoas. Quando não eram pessoas estranhas, eram os próprios discípulos, né? Que estavam sempre junto dele, né? E ele tinha que ensinar, então ele tinha que, que fazer essa morte, mas sem que eles soubessem, né? Ninguém sabia disso. Eu só vinha saber disso meditando no livro do céu, né? Tendo essas luzes, esse conhecimento sobre o que é a divina vontade e como ela age, né, na vida da gente. Então, é importantíssimo, né, a gente compreender para poder aceitar e não ficar aflito com nada, nem perturbado, nem triste, nem nada, porque a vontade de Deus é perfeita, não tem nada melhor. Porque Ele já viu nossa vida lá na frente, lá quando eu tiver daqui 20 anos, se eu estiver viva, no último dia da minha vida, Ele já viu, já sabe o que vai acontecer, como eu vou morrer, Ele já sabe de tudo, né? Eu só tenho que colaborar com Ele e concordar, né, com cada ato, porque, né, no ato único já foi tudo determinado, né? Agora, a pessoa que não tem esse conhecimento e quer viver fazendo a sua própria vontade, ela vai tomar decisões, né, pelo livre-arbítrio dela, que muitas vezes podem não ser a vontade de Deus, mas Ele permite mesmo assim, que é a vontade permissiva dele, não a querida, né? A que Ele quer, é a que Ele permite, e depois vai ter as consequências, né? Então, por isso que nós vemos tanto sofrimento no mundo, né? Tantas pessoas sofrendo, tudo quanto é problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de toda a ordem, né? Psicológicos, psiquiátricos, todo tipo de problemas. São consequências dos pecados, das decisões, sem ser unido com a vontade de Deus. Nós temos que, Deus nos deu a vontade para nós unirmos com a dele para ficar perfeita. Porque a nossa vontade sozinha, ela se torna uma vontade humana. E unida à vontade de Deus, ela se torna divina. A nossa vontade divinizada. E aí sim, aí as coisas acontecem, né, da melhor forma, da menor maneira possível. Mas se acontecer alguma coisa que não é tão boa, também é vontade de Deus, porque dali Ele vai tirar algum ensinamento, alguma purificação da alma, algum para que tem, né? Tudo tem um propósito. E cabe a nós somente aceitar e procurar compreender, né? Qual é o propósito que Ele quer daquilo que Ele permite que aconteça na nossa vida, de acordo com a vontade dEle, né? Para ter um ensinamento, um aprendizado, um crescimento espiritual, para estar fazendo tudo unido a Ele, né? E assim a gente vai fazer com que esse reino não aconteça, né? Dentro de nós, no nosso coração. Amém? Fiat.